Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar hoje então o nosso terceiro bimestre, certo? Tô muito triste com vocês, porque a participação tá muito pouca e a gente fica preocupado, querendo saber o que tá acontecendo, por que não tá participando, será que não tá entendendo, não tá conseguindo fazer as atividades. Então, passa isso pra gente, que a gente tá passando as atividades impressas. Quem não consegue entrar no Classroom ou no Facebook ou enviar as atividades pelo WhatsApp, a escola está disponibilizando para imprimir para vocês. Então tem todas as maneiras para vocês não ficarem sem atividade, sem adquirir conhecimento, completar esse ano aí com as atividades em ordem e com a matéria, o conteúdo que era que você está vendo em sala de aula, ver agora, tá bom? Bom, que vimos até agora, certo? A gente viu até agora as sociedades africanas, as sociedades nativo-americanas, como elas se comportavam, como elas viviam sua cultura, sua religião, sua política. A gente viu também a chegada, as viagens, né? A expansão marítima, os portugueses, os europeus, ingleses, espanhóis, saindo lá do seu continente e conhecendo e dominando as terras americanas, tá? Chegando aqui e esse contato, esse primeiro contato que a gente viu, né, sobre qual foi o contato dos índios com os portugueses, como que eles reagiram, qual foi a impressão que eles tiveram, isso a gente viu nas atividades anteriores. E a gente vai continuar daí, tá bom? Então vamos continuar aí que os portugueses vieram, vamos focar aqui. A gente viu lá na Espanha como que foi a dominação, as pessoas, os nativos morreram não só sendo assassinados ou mortos, escravizados pelos europeus, como também por causa de doenças que eles não tinham imunidade. Doenças assim, chegou uma gripe, eles não tinham imunidade para isso e muitos morreram. Varíola, tá? Então várias doenças que eles morreram, esses primeiros contatos, né, dessa colonização, dessa exploração desses novos territórios, agora que os europeus tomaram conhecimento. Eles se consideravam mais avançados, certo? Eles se consideravam que eles eram civilizados, eles tinham uma religião certinha para eles, né? A religião deles era correta, o modo de se vestir deles era correto, a cultura deles era correta. Então, eles pegaram toda essa cultura e vieram impor essa cultura aos nativos que estavam aqui. Mas pensem bem, quem estava aqui já não tinha sua cultura, o seu modo de viver, a sua religião e o seu próprio sistema político, né? Os europeus, eles respeitaram isso? De forma nenhuma, né? Eles chegaram e falaram, não, o de vocês está errado, vamos agora fazer do meu jeito. Tem que ser a minha religião, tem que se vestir como nós nos vestimos e tem que ser a nossa cultura, do nosso jeito. E vocês vão trabalhar para nós se não quiserem morrer, tá bom? Esse território de vocês agora é meu. Igual eu sempre falo em sala de aula. Mesma coisa que eu chegasse na casa de vocês e falasse assim, bom, gostei daqui. A partir de hoje eu vou morar aqui, vocês vão trabalhar e me sustentar. E aí? Vocês iam gostar? Não ia ser nada legal, certo? Bom, então vamos lá para a colonização aqui no Brasil. A partir de agora, já tivemos os primeiros contatos com os indígenas, né? No começo era uma troca, né? Você me dá o pau-brasil, chamada escambo. Você me dá o pau-brasil, em troca eu trago para você ferramentas, espelhos, coisas que eles não conheciam, não tinham conhecimento. Mas olhem só de um lado para vocês prestarem atenção. Os portugueses deram aos índios ferramentas como enxada, facões, espelhos, bugigangas, certo? Mas em maneira nenhuma eles deram armas. Por quê? Porque eles tinham que subjugar os nativos, que eles chamavam de indígenas. Então,
eles só deram bugigangas. Em troca, eles estavam explorando aqui o nosso Brasil, América do Sul. Quando eles chegaram aqui, eles vieram na ambição, porque os espanhóis encontraram ouro lá na América Central. Então, peraí, eles encontraram ouro, então vamos ver que lá no nosso também deve ter ouro. Só que quando eles chegaram aqui, de um primeiro contato, eles não encontraram nem ouro, nem prata, pedras preciosas. O que eles encontraram foi uma enorme riqueza, só que pau-brasil, né? Animais exóticos. E eles começaram, então, não tiveram muito interesse nessas terras brasileiras. Então eles só ficavam ali, não tiveram interesse de montar uma colonização, de colocar povos morando aqui para explorar aqui. Eles só passavam com o navio, recolhiam a madeira que os índios tinham cortado para eles e levavam embora. Não tinham nenhum interesse. Eles fizeram isso por 30 anos, de 1500 a 1530, certo? Fizeram isso só assim. Vamos só passar, pegar, por quê? Eles ainda estavam fazendo as rotas, tinham achado o caminho até as Índias. Para eles, esse comércio de produtos orientais rendia muito mais do que mexer aqui no Brasil. Então, não vamos nem mexer aqui. Vamos só explorar o pau-brasil e vamos continuar com as nossas rotas marítimas até as Índias. A gente para nos povoados lá do continente africano, que também tem ouro, tem riquezas, tem escravos que a gente pega para poder revender. Então estava dando mais lucro para Portugal o comércio marítimo. O Brasil estava aqui só fornecendo pau-brasil, deixa lá aquele pedacinho de terra. Porém, o que acontece? Os franceses começaram a vir para o Brasil. Começaram aos pouquinhos, vinha um navio, atracava aqui no porto, ficavam alguns aqui para poder explorar o território, retornavam depois e Portugal tomou conhecimento disso. Peraí, estão invadindo a minha terra. Vamos fincar a nossa estaca lá, colocar um povo para tomar conta, para falar que aquilo lá pertence a Portugal. Vamos começar a explorar, a plantar, para poder ter algum lucro e mostrar que aquela terra pertence a Portugal. Ok, mas como que a gente vai fazer isso? Eram terras extensas. Portugal ainda não tinha conhecimento da dimensão das terras. Vamos aos poucos. Já tinha funcionado essas capitanias hereditárias em outros lugares que Portugal já tinha dominado, tá? Só que olha a diferença, olha o tamanho do Brasil. Tem como eu dividir e sair só um pedacinho de terra para cada um tomar conta? Não dá, né? Aí eles foram, dividiram, o rei criou as capitanias hereditárias aqui na colônia do Brasil. Essas 15 dividiu então, tem uma fotinha aí, vocês vão ver, que eu postei para vocês um mapa com as capitanias hereditárias, as 15 faixas de terra. Só que se olhando assim, é um pedacinho de terra, mas eram grandes extensões de terra. Pensa, dividir ali o Brasil em 15 pedaços, muito grandes as extensões, certo? Então, as capitanias hereditárias foram o quê? Foi a divisão do território da colônia, que pertencia a Portugal, em 15 pedaços de terra, 15 faixas de terra. E essas 15 faixas de terra, eu vou, como se fosse doar, entregar elas, eu confio em você para você tomar conta para mim. Vocês vão ser meus caseiros, os caseiros de Portugal, né? Vocês vão tomar conta dessas terras, vão produzir, vão explorar. Os nativos que estão lá, vocês podem escravizar. Olha como eles pensaram, essa terra era desses nativos, desses indígenas, e Portugal chegou e deu um pedaço de terra para o cara e falou assim, os indígenas que tiver lá, você pode escravizar,
tinha que catequizar, tá? Tinha que catequizar eles, tirar eles da religião que eles estavam e fazer eles serem católicos. E, em troca disso, o que você vai fazer? Vai pagar impostos para Portugal em cima do que você produz. Você só pode comprar produtos que você precisa lá na colônia de Portugal. Você só pode vender os produtos que você produz lá. No caso, no começo foi principalmente a cana-de-açúcar e o algodão. Você só vai poder vender esses produtos para quem? Para Portugal. Bom, se ele só pode comprar de Portugal, só pode vender para Portugal, Portugal é que dá o preço. Eu quero comprar por tanto. E eu vou te vender o meu produto pelo dobro. Portugal sempre pensando no lucrar, tá? Bom, dividir lá 15 pedaços de terra. Muito bom para Portugal isso, certo? Vamos colonizar lá e não vai ter mais invasões. Tá bom. Beleza, qualquer um pode pegar esses pedaços de terras. Eu chego lá, sou um Zé Ninguém, chego lá no rei e falo, e aí, beleza? Quero um pedaço de terra, vou morar lá no Brasil. Eram homens de posses, somente homens de posses que tinham um certo vínculo com o rei, com a nobreza, poderia dar esse pedaço de terra. Então, esses 12 donatários, porque as 15 faixas foram doadas para 12 pessoas, 12 donos, né? 12 nobres que pegaram essa faixa de terra. Alguns ficaram com mais de uma, lógico. E eles vinham para cá com suas famílias, seus escravos, né? Traziam todo esse maquinário e começou então a se montar as primeiras grandes fazendas de cana-de-açúcar, tá? Então, os grandes latifúndios já começam por aí. O que são latifúndios? São enormes faixas de terras que pertencem a uma única pessoa, tá? Eram fazendas enormes, como essas no caso que eu mostro para vocês aí no texto. Enorme faixa de terra na mão de uma única pessoa, é um latifúndio. Só que, pensem comigo, eu moro em Portugal, eu sou um nobre, tenho dinheiro, tenho condições, tenho nome, tenho sangue azul. Eu saio de Portugal, eu ganhei muita terra no Brasil, para poder explorar essa terra à vontade. Só que aí eu chego aqui, lá eu tô no palácio, eu tô em contato com a civilização. Chega aqui no país, chega aqui na colônia, né? Eu estou no meio do mato. Eu não tenho contato. Para chegar alguma coisa para mim nos navios, demorava meses para ter contato com as pessoas de Portugal. O que foi acontecendo? O pessoal foi desistindo. Porque eu tô aqui. Além disso, eu ainda tenho nativos indígenas aqui que eles lutam comigo pelo território que eles acham que são deles. O rei me deu, mas eu tenho que lutar com eles. Famílias foram mortas nessa guerra aí entre nativos e portugueses colonizadores. Eles matavam, destruíam, matavam os escravos que vinham. Também se rebelavam, uns se rebelavam, iam, fugiam junto com os indígenas. E eles tinham um conhecimento muito grande do território. Eles sabiam, né, como se esconder, aonde se esconder. Tava complicado, não tava. Aí, beleza, junta tudo isso. Tá longe da minha terra, longe de todo mundo. Eu não tenho contato com a civilização. Tô nesse fim de mundo e ainda tenho que comprar as coisas que eu preciso para montar minha fazenda são caras. E o que eu vendo, o produto que eu vendo barato. Eu não vou ficar mais aqui. Dessas 15 faixas, dessas 15 capitanias hereditárias, apenas 2 deram certo. Apenas 2 continuaram, que foi Pernambuco e São Vicente.
As duas únicas que deram certo, que o pessoal realmente ficou e investiu e deu certo. As outras todas, o pessoal foi embora. Deixou alguns colonos morando aqui. Esses colonos não eram os donos da terra. Lembrem-se que o que eu produzia, eu tinha que pagar, o dono veio, pegou a faixa de terra. Eu vim com ele porque eu vim trabalhar para ele. Ele voltou para Portugal. Eu fiquei tomando conta, como se fosse o caseiro do caseiro. Então, quem ficou tomando conta? Tudo que eu produzo é meu? É dele. Então, eu tenho que pagar o imposto para ele e ele vai pagar o imposto para a coroa. Tá? Assim que lançou essas faixas hereditárias e começaram a colonizar, além do pau-brasil, o que mais que eles começaram a fazer? A plantar cana-de-açúcar. Porque eles viram que o território aqui, o clima, a terra, era propício para isso, certo? Então começaram a plantar cana-de-açúcar. Bom, não deu certo, vocês viram aí no texto, certo? Não deu certo a cana-de-açúcar. Não deu certo, desculpa, não deu certo as capitanias hereditárias. Apenas 2 capitanias hereditárias que foram aí adiante. O que a gente vai fazer? Vamos lá para o segundo textinho. Câmaras municipais. Bom, a gente tem, nesse intervalo, olhem o tamanho que era a costa do Brasil. Enorme, certo? Olha o tamanho que é a costa do Brasil. Você acha que Portugal vai conseguir tomar conta de tudo? A gente sabe quem está entrando e saindo do país, da colônia. Não, nesse meio tempo, ingleses, franceses, holandeses começaram a crescer o olho no nosso país, naquela colônia que estava sendo descoberta, que estava sendo explorada. Olha, ele tem potencial, vamos começar a ir lá também. É muita terra só para Portugal. E começaram a vir navios aqui para a colônia, certo? Portugal pegou e falou, bom, as 15 capitanias hereditárias não estão dando certo. O pessoal está voltando, os que estão lá não conseguem, né, tomar conta do que está lá. Vamos criar, então, as câmaras municipais. Vamos colocar em cada pequena fazenda, povoado que tiver, porque lembre-se que se vocês já viram filmes, novelas que mostram aquelas fazendas antigas, era como se fosse um povoado, uma pequena cidade, né? Tinha lá o comércio, tinha lá os escravos, tinha os colonos, que eram os feitores, né? Que tomavam conta. Então, tinha ali uma igreja, sempre tinha igreja. E a casa grande, senzala, a casa grande, a casa dos colonos e a senzala. E a igreja. Dentro dessa, vamos pegar e colocar um representante do governo, do rei, lá para tomar conta. Era qualquer um que podia ir lá, eu vou ser um representante na Câmara Municipal, vou ser como se fosse um vereador, um prefeito do rei. Eu vou receber os impostos, eu vou administrar, eu vou olhar, conter as invasões, que se eu ver que está tendo invasões, eu vou entrar em contato com o rei para proteger o território. Só que eu posso, qualquer um, chegar lá e falar assim, eu vou lá, você também. Não. Do mesmo jeito que, para ganhar as capitanias hereditárias, eu teria que ser um homem de posses, eu também teria que ser um homem de posses para poder ser um homem bom. Os homens bons, tá? Quando falar em homens bons, teria que ser um homem de posses, que eu tenho que ter uma certa quantidade de terras, de bens. Eu tenho que ser de Portugal, tenho que ser um português, certo? Não posso ter misturas, eu tenho que ser um legítimo português. Acima de 25 anos,
tinha que ser ou casado ou ele tinha que ser emancipado, que é quando os pais vão lá e falam, agora a partir de agora eu assino os documentos, é como se você fosse maior de idade, dono dos seus bens, do que você herdou. Então ele tinha que ser acima de 25 anos, casado ou emancipado, dono daquilo que ele, das suas posses, dos seus bens, com posses e com bens, certo? E um legítimo português. Só assim ele seria considerado um homem bom e ia poder participar das câmaras municipais, ser um homem político, participar das políticas que agora começavam a existir aqui dentro da colônia, certo? Bom, esse é um pequeno resuminho do que começou a acontecer aqui no Brasil. Então a gente viu desde o comecinho lá, veio os navios, descobriram, né? Ou a melhor palavra para isso é invadiram as Américas, certo? E quando eles começaram a colonizar aqui, de 1500 a 1530 era apenas o pau-brasil, certo? Depois começaram, então, vamos dividir em capitanias hereditárias. Ah, outra curiosidade. Por que chama capitanias hereditárias? De onde vem esse hereditários? Hereditário é aquilo que é passado de pai para filho. Então, essas capitanias que o governo passou para esses alguns nobres, né? Essas 15 capitanias, esses 12 donatários, quando eles voltaram para Portugal, deixou de ser deles? Não. Continuou sendo deles. Eles continuavam lá de Portugal, administrando o que estava acontecendo aqui, tá? Elas só não se desenvolveram como Pernambuco e São Vicente, porém elas continuaram pertencendo a eles. E essas pequenas faixas de terras, elas eram capitanias hereditárias porque elas eram passadas de pai para filho, tá? Então era herança hereditária, por isso que chama capitanias hereditárias, certo? Bom, vocês leram um textinho, vocês viram aí o mapa das capitanias, tem aí os nomes das capitanias hereditárias, tem as datas de quando de 1534 a 1536. No outro textinho tem falando sobre o que eram, tudo isso que eu falei no texto, agora expliquei também, tem nas câmaras municipais também tem falando do homem bom. O que vocês vão fazer? Vocês vão agora responder 1, 2, 3, as 4 perguntinhas, tá? Se você leu o texto, se você prestou atenção aqui na explicação, teve dúvida, volta o vídeo e assiste de novo, tá bom? E aí vocês conseguem fazer essas 4 perguntinhas e enviar para mim. Na hora que tá fazendo, dona, eu assisti o filme, eu assisti a videoaula, eu li o livro, o texto, mas eu não entendi tal pergunta. Chama no WhatsApp, chama lá no Messenger do Facebook, tá? Solta um sinal de fumaça que a gente tá aqui para poder ajudar vocês. Então eu tô aguardando. Agora na próxima semana a gente vai ter um encontro pelo Meet. Eu espero muito, muito, muito que vocês participem, tá? Porque além de a gente tirar dúvida, conversar sobre tudo isso que a gente tá aí no vídeo, a gente bate um papo, se vê um pouquinho, vê a turma, mata um pouco a saudade, fala como que tá a quarentena, como que a gente espera que esteja até o final do ano, bate um papo, o que tá fazendo de bom, o filme que assistiu, a série. Então vem pra gente bater um papinho no Meet, tá bom? Eu vou postar o link, uma meia hora antes, eu posto lá no grupo o link pra vocês entrarem. Para quem ainda não tem o Google Meet, é só entrar lá e digitar Meet. E vai baixar o aplicativo pra gente se ver um pouquinho e matar a saudade, tá? É meia horinha só. Se a gente ver, não, dona, já tá bom, tá? A gente menos ainda, mas só pra gente se ver, tirar umas dúvidas e bater um papinho, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.